Olá. Eu estava aqui refletindo de coisas que não faziam tanto sentido quando eu comecei a trabalhar com TI, no caso, né? E depois ajudaram muito. Eu falei, não, acho que essa daqui vale a pena compartilhar, né? Lógico que não tem esse caminho exato para todo mundo, mas esse aqui eu acho que vale a pena. Eu comecei com infraestrutura, né? Com redes. E o que acontecia, né? A gente tinha que resolver problema, fazer troubleshooting, é, tinha que fazer melhorias, acompanhar a auditoria e aprender protocolo, sniffer, né? Tudo que o pessoal faz. Tinha momentos ali que dava para respirar e a gente conversava, né? Era muito legal. Mas eu era muito nerd, né? Então, o que acontecia? Eu tinha uns livros ali de script e eu comecei a dar uma fuçada, né? Então, eu queria usar aquilo que eu estava lendo. Então, na época, né, a gente não tinha recurso para comprar algumas ferramentas, né? Então, por exemplo, a gente tinha que fazer backup de configurações, né? Ou então comparar uma com a outra para saber se tinha as alterações tinham sido feitas, né? E tem uma parte também que a gente tem que... em segurança, a gente pode falar hardening ou compliance baseline. Depende da empresa, vai usar nomes diferentes. Mas, basicamente, é você pegar algumas boas práticas, né, políticas para fazer o seu servidor, a sua máquina, ficar mais segura. Então, são várias políticas que a gente tem que seguir, né? Se forem pesquisar, procura por CIS, é CIS, né? É o mais conhecido. Para cada sistema operacional, ele vai ter lá as políticas que a gente tem que seguir. E a gente tinha que fazer isso para equipamentos de rede também, né? Então, fazer manualmente para aquela quantidade era muito penoso. Então, eu tentava usar os scripts para ajudar e ajudou bastante. Então, essa foi a primeira parte, que assim, não fazia muito sentido, porque na infraestrutura, mas ajudou. Depois, no meio do caminho, quando eu já estava trabalhando em cyber mesmo, tinha momentos que a gente tinha que fazer algumas automações, né? Alguns testes, assim, que tinha ferramenta para fazer na época, né? Porém, era muito específico, então a ferramenta não conseguia jogar o parâmetro exato que a gente queria fazer os testes, né? No caso, um tipo de brute force. Mas, na época, eu já estava usando o Shell, mas estava muito difícil de ficar escrevendo tudo, porque você vai conseguir fazer alguns loops, alguns ifs, né? Você vai conseguir pegar alguns arquivos para usar de entrada, mas tem momentos que algum outras linguagens ajudam um pouco melhor. Aí eu comecei a usar o Python, porque eu já tinha testado em casa algumas funções, tinha baixado algumas libs que eu gostava, né, e queria continuar usando. Né, e foi muito útil, porque muito retrabalho já tinha resolvido ali, ele é bem limpo, né? Ele é indentado, né? Então o código no final acaba ficando todo organizadinho, né? E continuei usando o Python por um tempo. Para momentos assim, momentos que a gente tinha que fazer, por exemplo, você tem que fazer um controle ou uma verificação que só aquela empresa precisa. Então, talvez comprar uma ferramenta só para isso nem é viável. Então, ajudava bastante. E explodindo ainda mais para frente ali o campo, né? Suponha que você foi contratado para fazer um pentest, e você vai fazer a identificação, vai primeiro, lógico, né? Assinar os contratos, o NDA, o termo de confidencialidade, né? Ver o escopo, fazer tudo certinho e fazer o relatório como melhor prática, como tem que ser feito. Porém, suponha que no escopo do contrato ele pede para que você faça a demonstração, que o cliente consiga reproduzir essa falar finding, ou o que você encontrou de vulnerabilidade ali. Então, às vezes, assim, essa vulnerabilidade são vários comandos que você tem que dar, e é complicado, né? Você fazer vários comandos ali num documento, né? Então, é possível criar isso, por exemplo, no Python, né? E fazer uma entrega. Então, no final das contas, assim, hoje, lógico, a gente usa inteligência artificial para ajudar nos códigos, para ficar mais rápido. Porém, são situações muito específicas, né? Então, por mais que a gente consiga reaproveitar código, né, tem horas que não tem jeito, tem que escrever um pouquinho. Então, acho que vale a pena, no começo, testar algumas linguagens interpretadas. Assim, a gente não precisa ser um dev
para trabalhar com cyber, né? Lógico que ajuda muito, mas acho que entender o mínimo de código para que você consiga fazer seus testes, automações e entender lógicas. Acho que é muito importante, né? E você vê que todo o ciclo a gente consegue usar. Então, acho que vale muito a pena. Era um diferencial, né, na hora que a gente tem, porque tem momentos que, sabe, sei lá, acho que você sai na frente, talvez, por ter essa proatividade de querer, vamos dizer assim, aprender um pouco disso. E lá na frente, assim, acho que é imprescindível. E quanto mais, acho que depois que a gente aprende uma interpretada, para você ir para uma orientada a objeto, uma compilada, né? Fica bem mais fácil também, se você gostar disso. Porque não é mandatório, mas de repente a gente gosta, né? E quer ir para esse lado um pouco mais white box. O caminho está dado, né? É isso. Só queria compartilhar isso com vocês. Não é regra, não existe isso. Mas acho essa que ajudou bastante e por bastante tempo. Um beijo, até mais.